apelo que vocês deem os seus corpos a Deus, que Ele seja um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que Ele pode aceitar. Não vos conformeis. Quando vocês pensam naquilo que Ele fez por vocês, isto será pedir muito, será pedir muita coisa. Agora sim. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba onde pensa, conforme a medida da fé que Deus compartilha a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função. Sim. Assim é também como o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é a profecia, seja ela segundo a medida da fé. 7. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ao que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, façam com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Esse é o 8. Ou seja, não fingir, nem aborrecer o mal e Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Vivos em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverai na oração. cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos com quem se alegra, chorai com quem se planteia. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Empreendei todos os vossos para viver em paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se eu, inimigo, estiver com fome, dele de comer, se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Vamos fazermos uma oração. Pai, nós suplicamos a Ti nesta manhã que a liberdade do Teu Espírito possa nos conduzir e que possamos ser plenamente edificados, fortificados, ajudados, renovados. Pois só o Senhor pode proporcionar algo permanente e duradouro em nossos corações. Vem com Teu Espírito iluminar a revelação viva da Tua palavra. Esta palavra que tem o poder de penetrar na divisão da alma e do Espírito, Pai. É capaz de discernir a intenção dos nossos pensamentos e do nosso coração. Prospera em nós a disposição de exercitar na Tua vontade, Pai, o propósito de permanecer obediente, com alegria. Senhor meu Deus, nós te suplicamos que o Senhor nos ajude nessa última hora a nos manter numa fé viva, Senhor, não apenas como cristãos nominais, mas sim evidenciando aquilo para o qual fomos chamados para viver em novidade de vida
não na caduquice da letra, não na religiosidade morta, Senhor. Ajuda-nos cada dia a transbordar, Senhor, o bom perfume de Cristo, o amor não fingido, Senhor, meu Deus, o não conformar com este século, com essa geração, mas transformado, o Senhor nos leve a viver, Pai, de mente e coração, pois essa é a Tua palavra, que o Senhor nos daria um novo coração, uma nova mente, a mente de Cristo se manifesta em nós, exalando, Pai, a glória do Senhor, pois de glória em glória somos transformados na Tua imagem. Senhor, nessa hora, ajuda-nos a viver como, Senhor, nascido de novo, alguém que foi alcançado por Tua graça, que foi redimido por Teu sangue, que foi, Senhor, glorificado por Tua obra, Senhor, meu Deus, expiatória. Prospera nesta manhã a revelação, coordenando o Senhor o entendimento do Teu servo, para que assim possamos ser bem-sucedidos e prósperos para a glória do Teu nome. Amém. Bem, vamos lá. Os irmãos observaram que o tema, nossa base hoje é apenas versículo 1 e 2, né? Nós não temos tempo para irmos além disso, né? O tema é muito rico, então queria me deter, se assim Deus confiar apenas nesses 2 versículos. Deixa eu colocar algumas diretrizes importantes antes da gente introduzir. Primeiro dela, eu queria pedir aos irmãos que a gente não fugisse do tema, né? Nosso tema aqui está dentro dessa ideia de culto, de culto de adoração a Deus. Nossa vida, o nosso corpo, né? Como culto de adoração a Deus. Para a gente ter uma visão mais clara, vamos dizer que a gente é a arca da aliança, né? Onde a presença do Senhor é contínua, é permanente, e que a gente deve, aonde for, levar a presença de Deus, ser a presença de Deus, né? Claro, nesse vaso de barro, como disse o apóstolo Paulo, mas o Senhor escolheu, né, colocar em nós esse tesouro valioso, né? A sua presença está em nós. Uma segunda coisa é o seguinte, dentro desse tema nós temos que agregar 2 coisas importantes, e isso foge ao que não é o que nós vamos abordar, mas está no versículo 3, né? Versículo 3 de Romanos, né? Quando ele diz, eu queria que alguém lesse novamente, só para a gente recapitular essa ideia mais eficiente. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, pense, né, com moderação, com equilíbrio. E aí entram 2 pontos que eu quero abordar aqui, antes de entrar propriamente no que nós vamos trabalhar, que é os 2 extremos, né? Por exemplo, se a gente pega a ideia hoje de que nós fazemos a vontade de Deus apenas por uma obrigação, né? Obrigação cega, sem entendimento. Acontece muito hoje que a ideia do sacrifício, se a gente voltar para 1 Samuel, a gente vai aclarar isso quando o Senhor disse para Samuel, que ele tem mais prazer em obedecer do que no sacrifício, né? Hoje a gente vê sobressair a ideia do sacrifício. O sacrifício é algo que sobressai sem o acompanhamento da obediência. A obediência vem primeiro, o sacrifício é consequência. Então esse é o primeiro ponto que a gente diz que é o extremar numa direção totalmente contrária. O segundo ponto também é aquela ideia que as pessoas, não, eu estou salvo, então beleza, não preciso fazer mais nada, né? Então, Que é o contrário. é o contrário, já é o outro extremo, né? É um extremo oposto desse, né? Tem gente que faz a coisa, né, em sacrifício, mas não tem obediência. E Paulo realmente fala sobre essa questão de você fazer as coisas com entendimento, né? Não apenas por fazer, né, como algumas pessoas fazem. E esse de você cruzar os braços e dizer, não, estou salvo, né, tranquilo, eu posso, Cristo já me salvou, então eu posso ficar de boa, né? Então são 2 extremos, né? O extremo de não fazer e o extremo de fazer. O de fazer, quando eu digo aqui, é fazer sem respaldo da Escritura. Isso é fundamental a gente entender, né? Porque fazer faz parte, né? A graça
vamos compreender uma coisa aqui. A graça me proporciona dar fruto. O que eu quero dizer? Que nós não somos salvos pelas obras, né? Efésios 2, 8, 9, né? Vai enfatizar bem essa ideia, né? Não é pelas obras, para que ninguém se glorie, né? A graça, ela proporciona isso, charis, né? É o benefício de Deus para as nossas vidas, mas não tem mérito humano nisso. Mas, assim, a gente tem que compreender isso com muita propriedade, porque até o apóstolo Paulo teve esse momento de querer, né, em algum momento, achar que era alguma coisa, né? Quando ele recebe as revelações, ele diz que foi colocado no espírito para que não se gloriasse, né? Então, a importância disso, né? Quando a gente começa a ser um instrumento para que Deus use, automaticamente podemos ser tendenciosos e achar que estamos fazendo. Não, é graça. Isso é graça, né? Isso é graça. E o outro ponto é o seguinte: esse tema que nós vamos abordar, e esse é fundamental, ele só é possível, e aí é onde a gente às vezes está batendo muito numa tecla que às vezes não aconteceu, se estivermos em Cristo. Porque eu preciso ser enfático aqui e dizer assim: não é porque alguém está dentro de uma denominação, de uma igreja, que ele está em Cristo. Entendeu? É importante compreender isso, né? Há muita gente caminhando hoje sem, né, ter essa claridade de estar ou não em Cristo. Porque isso aqui só é possível se você estiver em Cristo. Se você não estiver em Cristo, você ainda é uma natureza velha, né? A gente pode observar isso usando um exemplo bíblico mais uma vez. Por exemplo, Nicodemos. Ele viveu uma vida religiosa. Quando Cristo fala do novo nascimento, ele diz: isso está distante para mim, né? Jovem rico pode se encaixar nessa. Jovem rico, sim, jovem rico se encaixa bem nisso também, né? A gente pega, por exemplo, Demas, já amando o presente século, mas, né, Paulo chega a dar testemunho dele, né? E depois a gente observa, vamos tomar uma direção totalmente contrária disso. Então, vamos pegar um exemplo mais aguçado, né, que a gente vê, para não ter dizer, não, foi um homem que, né, instruiu, né? O que dizer de Judas? É um exemplo mais apertado, né? Andou com Jesus 3 anos, mas nunca houve um nascimento genuíno, nunca houve uma conversão genuína. Então é possível compreendermos isso. Porque isso às vezes talvez é o nó que dá na nossa cara. Poxa, que a pessoa caminha, faz isso, faz aquilo, né? Vive dessa maneira. Talvez essa pessoa não presenciou ainda esse novo nascimento. Isso, se não acontecer, nós vamos continuar questionando. Tem que ver que essa perspectiva que Paulo trata aqui é uma perspectiva para alguém que nasceu de novo. Alguém que, como nós vamos observar no contexto geral, morreu com Cristo e ressuscitou com Ele. É uma nova criatura, né? Uma nova criatura que as coisas velhas ficaram para trás e tudo agora tem que ser novo, né? Não pode ser mais o velho, né? Não tem como mais ser a velha natureza governando, direcionando. Não, isso é algo que não permeia pela vida cristã de alguém que presenciou o novo nascimento. Isso é fato. Então a gente precisa ter essa claridade, porque se a gente não tem isso, a gente fica questionando, duvidando, inquietando-se com algo que não vai fluir. É claro que a responsabilidade nossa como instrumento que somos é ministrar a palavra e confiar que ela, e só ela, pode, né, trazer essa dimensão de um novo nascimento. Né? A pessoa tem que ter isso. Né? Tem que acreditar. Isso é outro ponto, que às vezes a gente também quer ir lá e fazer. Né? A gente quer, não está acontecendo, então eu vou lá usar, né, a força bruta, né? E aí a gente perde. Não. A gente tem que compreender que mesmo assim o joio vai continuar ainda no meio do trigo, até que o Senhor o chame. Então nós temos que lidar com isso. Mas essa é uma perspectiva, como eu falei para os irmãos, de alguém que nasceu de novo. Isso aqui não pode fugir ao que nós vamos tratar aqui, porque senão a gente não vai compreender. Por que acontece isso? Justamente porque essa pessoa não presenciou o novo nascimento. E a gente pega um ponto de aplicação prática, exame, até para a gente mesmo, né? Entender o seguinte:
Tá? Do momento que Cristo me aceitou, eu gosto mais dessa expressão, Cristo me aceitou, houve uma mudança na minha vida? Ou eu continuo sendo o mesmo Gomes, o mesmo pastor Washington, e assim por diante? Houve uma mudança? Esse processo ele é gradativo na minha vida, ele é uma realidade onde eu vi, porque o esforço aqui é muito pequeno, a ação primária é do próprio Deus. É Deus que exercita no nosso homem interior esse processo transformador. E aí sim, ele abranda para fora, né? Ele vai sair para fora, que é o que nós vamos abordar aqui logo à frente, né? Mas é só para introduzir para os irmãos a claridade disso, porque aí a gente já entra abrindo uma amplitude de entender o quê? Que nós vamos dar com pessoas que são cristãs e fazer um autoexame, porque quando você lê as escrituras, você tem que ela contra você, né? Como disse John ou não, né? O escritor do... Não, eu acho que eu estudo John Owen, que ele fala sobre isso. Você tem que ler as escrituras, não sei se é John ou John agora. E quando você faz isso, você está entendendo que essa palavra ela é contra mim para ser ao meu favor no final. Porque se ela é apenas ao meu favor, no sentido de que me beneficia viver uma vida tranquila e legal, tudo é legal aqui, né? Eu não tenho confronto, automaticamente é perigoso no final ela ser contra mim, né? Porque pela palavra nós vamos ser justificados ou pela palavra vamos ser condenados, né? Nada além da palavra. Essa é a claridade, né, do que o texto aqui, do que a Bíblia no todo vai se manifestar. Outro ponto que centraliza, que nós vamos trazer aqui, a palavra-chave aqui é santidade. Santidade. Só que santidade ela tem um aspecto na igreja do século XX muito enganosa. As pessoas querem santificar-se, mas como eu faço isso? Ou estou fazendo, vou usar uma expressão que alguém uma vez me contou, não sei se é verdadeiro, mas dá para a gente ilustrar, que um amigo encontrou o outro num determinado lugar, num ponto de ônibus, e disse o seguinte: e aí, meu irmão, na benção, aquilo que a gente usa, né, cotidiano. E aí o cara falou assim: como é que está a tua vida? Está tudo bem? Estou me santificando mais. Aí o cara perguntou: o que você está fazendo para se santificar mais? Observe, só para a gente ter uma dinâmica. Ele falou o seguinte: eu dormia com uma calça, agora eu durmo com duas. Então é o seguinte, se tiver percepção de uma pessoa de santidade, não que vestir não permeia por esse processo, né? Porque um santo vai viver, né, de maneira sensata, como eu falei no começo, né, equilibrada, que é o versículo 3 que nós falamos aí, né? Mas não é isso, né? Santidade não é isso, está muito distante disso, né? Eu tive momentos de pessoas, por exemplo, que achavam que ter um cabelo, uma trança no cabelo, em Minas, eu tive uma experiência para irmão me procurar, e dizer o seguinte: pastor, fazer uma trança é pecado? Entendeu? O pastor disse que é vaidade, né? E agora? Então, a gente chega a compreender que algumas coisas santidade para nós, mas o aspecto aqui é regido pela verdade, pela palavra revelada, né? E é isso que nós vamos observar aqui no capítulo 12. E para fechar essa parte introdutória, nós observamos que o livro de Romanos, ele tem duas divisões, né? Duas divisões para entender de capítulo, né? Que é do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo está falando, né, desses pilares que fundamentam realmente essa vida cristã agora, e aqui do 12 ao 16 ele vai trazer, que é o que eu quero entrar com os irmãos, a parte prática, né? A doutrina prática, que é o que nós precisamos exercitar, a prática, né? Porque é o seguinte, Paulo aqui não está falando de uma... você vê que é uma mudança. Paulo no capítulo 11, se você observar, está falando da doutrina da eleição. Paulo está falando da eleição, né? Aí ele entra no 12 já totalmente falando o seguinte: rogo-vos, irmãos, olha, passa para a prática, né, que apresentei os vossos corpos sacrifício vivo, santo e agradável. Passa ou seja, da teoria da que ele havia aplicado agora para a prática. Vocês têm que exercitar aquilo que eu ensinei do capítulo 1 ao capítulo 12. Vamos colocar isso na prática agora.
que talvez a maior dificuldade nossa é pegar esses textos bíblicos e trazer ele para um viver prático. É por isso que Paulo traz isso. No capítulo 1, nós observamos que Paulo entra com muita dureza. E, se eu não me engano, por 3 vezes, ele diz, eu vos entreguei. Ele entregou pessoas que se permearam por caminhos tortuosos, que é a questão, por exemplo, mais enfática aí, do homem com homem, da mulher com mulher, né? Ele vai entrar, ele entra pegando pesado mesmo, sobre essa questão do processo santificador. Mas precisamente o que nós observamos aqui, que essa doutrina tratada aqui, ela está mais no versículo do capítulo 6 ao capítulo 8 de Romanos. Nós vamos até nos reportar ele em algum momento, para a gente compreender melhor, né? Então, a princípio, o que eu queria introduzir é isso. Vamos agora, né, ao texto propriamente dito, né? Bem, então nós vamos estudar, vamos tentar desmiuçar aqui algo dentro desse texto que é fundamental. Qual é a primeira palavra que nós temos aí, né? Eu até esqueço a palavra no original, quando ele diz a palavra rogo, né? Isso na sua Bíblia fala o quê? Na que eu tenho aqui no comentário, diz, rogo-vos, pois, irmãos. Na Viva diz... fala diferente. Vamos ver o que ela diz. Assim, queridos irmãos, eu até pediria, pastor, que você ficasse com essa. Você consegue ler aqui bem, né? É porque, na verdade, a luz, ela me canda, a minha vista não... né? Isso, alguém fica com ela aí para nós. Pode só ler para nós o versículo primeiro, para a gente... do 12. Só um primeiro? É só o versículo primeiro. E assim, queridos irmãos, eu apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que Ele pode aceitar. Quando vocês pensam naquilo que Ele fez por vocês, isso será pedir muita coisa? Faz uma pergunta, né? Termina uma pergunta. Não é isso? Então a palavra rogo-vos, né, que é o que nós temos aí de início, do grego, né, rogo-vos, esta palavra grega vem de uma raiz que significa chamar ao lado para ajudar. Então aqui a gente observa o seguinte, essa primeira palavra aí, Paulo está suplicando, rogando, né, implorando, exortando, acho que a palavra mais chave seria exortando com amor, claro, os irmãos a tomar uma posição. E que posição aí nós vamos observar? Então ele está dizendo, rogo-vos irmãos, o que vocês vão fazer agora? Porque aqui há um começo de vida. Ele está falando o seguinte, a postura de vocês da agora para frente tem que ser diferente. Vocês agora, se você pegar no passado, o que se fazia com o seu corpo? Você entregava as paixões, você entregava-se à bebedeira, você fazia o que era completamente, né, errado. Agora você vai pegar, né, sua vida e entregar totalmente nas mãos de Deus, para que Deus exercite o propósito e vontade dele, que é, e aí é o fator que predomina, o que eu vou trazer aqui hoje, santificação. Porque sem santificação nós não veremos a Deus. Isso é fato. Pode-se pregar uma ideia moderna da igreja, mas santidade faz parte do caráter de Deus. E nós vamos morar com Deus. E Deus é santo. Então, só imagine o seguinte, uma pessoa que não é santa, eu estava me lembrando, olhando um contexto geral, eu me lembrei de 2 textos, eu queria observar primeiro o outro eu não consigo precisar aqui, que é em Apocalipse, mas ele diz o seguinte, aquele que é santo, santifique-se mais, mas o que pratica imundícia, vai se estender mais nessa direção, vai sujar isso, né? Agora, um texto que gosto muito dele, se eu não me foge a memória, queria que vocês abrissem em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2. Isso, e eu queria acompanhar isso em mais de uma versão, para que a gente pudesse, né, o irmão está com a Viva, eu queria que alguém lesse numa outra antes de lermos na Viva. Primeiro Coríntios. A minha ainda tem. Pode ler para mim. Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo esta carta com nosso irmão Sóstenes, à igreja de Deus em Corinto,
aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, deles e nosso. Então, observe que o chamado é o quê? Qual é o chamado aí? Para ser apóstolo. Não, antes, depois. Sede para ser chamado santos. O chamado é para a santidade. Esse é o chamado. Nós fomos santificados primeiro. Ele diz no começo do versículo 2, é isso? Né? Sede santo, né? Então é o seguinte, o chamado é para viver uma vida de santidade. O mundo só poderá ver a glória de Deus quando a igreja for uma igreja santa. Isso. O processo de santificação, primeiro, vamos entender esse versículo primeiro. Primeira parte do versículo diz que nós fomos santificados. Isso. Por quê? Porque estamos em Cristo. Cristo é santo. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós, ele é santo. Mas aí ele conclui. A parte final do versículo vai dizer o quê? Que a gente foi chamado para ser santo. Então a gente pega o seguinte: uma pessoa é salva em Cristo, e aí acontece 3 estágios da salvação. Né? Eu sou minha doutrina é mais calvinista, mas é o seguinte: observe o que diz aqui para a gente entender isso. Se você pega no passado, no dia que Cristo lhe aceitou, você foi santificado. Isso? O texto diz isso. Mas agora, no presente, você está no processo de santificação, presente. E futuro, acontecerá o clímax desse tudo, né? A santificação plena, onde nós seremos transformados, corpo transformado. Mas isso acontece no presente. Se não existe o presente aqui, não existe futuro de santificação. O problema é que a igreja não entendeu isso. Às vezes nós tendemos a compreender que isso acontece no futuro. Não, está acontecendo aqui agora. Nessa caminhada com Cristo agora, esse processo, como ele diz aí, chamado para serem santos. Né? Então, precisa se permear e compreender que esse caminho é o caminho que conduz, né, a uma vida bem sucedida com Deus e permeia para alcançarmos a eternidade com Deus. Senão nós nos enganamos aí já no princípio. Então, o primeiro ponto nós temos em rogo-vos, pois irmãos, né? Ele convida os irmãos à exortação. E aí vem uma palavra interessante aqui, né? A sequência ele diz o quê? O irmão não leu, perdão, só volta no texto só para os irmãos compreenderem até mais. Isso, 1 e 2. Paulo é escolhido por Deus para ser missionário de Cristo e do irmão Sóstenes. Aos cristãos de Corinto, convidados por Deus para serem seu povo, feitos dignos dele por obra de Cristo Jesus. Todos os cristãos em toda parte, todos quanto invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso e deles. Veja que mudou, mas a união continua. Né? Essa união com Cristo, irmão, não tem como ser bloqueada a não ser pelo pecado. E aí é a condição que nós nos encontramos hoje é que faz a diferença. Se estamos em Cristo, o processo de santidade é continuado. É um processo progressivo, que não para, que não termina. Um pecado me venceu hoje, amanhã eu orando a Deus, Deus me ajuda a vencê-lo, e assim esse processo vai pecando cada vez mais, né? Esse processo de transformação, né? Tem que ser um processo até que Cristo venha, né? Santificando-se mais ainda. Não como eu falei do irmãozinho que um dia precisaria usar 3 ou 4 calças, né? Então essa não é a ideia. E aí a gente vai compreender isso mais amplo aqui. O segundo ponto, então primeiro, né, a exortação de amor, né? Rogo-vos, pois, irmãos. O segundo ponto, eu não sei se os irmãos estão acompanhando o raciocínio até agora. Sim, eu estou. Tá, vocês estão entendendo? Se não tiver, irmão, me parem, porque eu tento explicar. Às vezes eu dou uma dinâmica, estou tentando abrir um pouco, usando até texto bíblico, para que vocês tenham uma claridade. Eu tive ministrando lá no Fernandes, na casa do Fernandes, e o rapaz perguntou, depois do Fernandes, não para mim, eu me senti, né, no dever, pedir perdão para o irmão, porque ele não entendeu o ponto que eu abordei. Depois eu vou falar sobre o que foi, se eu lembrar. Mas aí depois como eu dei sequência, na outra oportunidade eu expliquei para ele realmente o que seria aquilo. Bem,
O segundo ponto, irmão, e esse é fundamental. Eu queria dizer que até um tempo atrás eu fazia muito isso, né? Só que fica longo, mas nas igrejas eu usava muito isso. Qual é a palavra-chave aí? Rogo-vos irmãos, pelo quê? Misericórdia de Deus. A gente sempre lembra de lamentação. É a misericórdia de Deus, irmão. E aí a saudação seria a seguinte, como eu sempre usei. Acho que é usado por, não sei se é Judas que usa mais preciso. Misericórdia, graça e paz. Misericórdia é a primazia primeiro. Nós somos fruto da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, Lamentações 3, né, é a causa de não sermos consumidos. Então nós todos somos fruto dessa misericórdia. Ele roga pela misericórdia porque ele sabe que ele é fruto da misericórdia de Deus, que nós somos a igreja de Roma, é fruto da misericórdia de Deus. Sem a misericórdia de Deus nós não somos nada, somos consumidos, né, pela ira de Deus, mas Deus estendeu em seu Filho misericórdia, e é por isso que ele diz: rogo-vos pela misericórdia de Deus. Essa misericórdia é algo que a gente nunca pode esquecer. Somos fruto da misericórdia de Deus, todos nós. Então, não podemos fazer como os coríntios, né, que achavam que haviam alcançado, que eram bons. E aí Paulo teve que reprovar o seguinte: se você tem alguma coisa que não tem recebido, né, tudo que temos, que somos, a doxologia do 11:36, quer ler aí para nós? Do Romanos, está bem pertinho, 11:36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Porque por ele, por meio dele, através dele, são todas as coisas. Nós somos fruto dessa rica misericórdia de Deus. Então, se você faz alguma coisa hoje, reconheça que antes a misericórdia de Deus te alcançou, né? Se a gente não compreender que a misericórdia de Deus é que nos trouxe até aqui, nós vamos nos gloriar. E Paulo disse que pode até fazer isso, mas isso é nulo. Por isso que Paulo diz: eu me glorio em Cristo, unicamente em Cristo, porque só Cristo pode ser exaltado, glorificado em tudo que fazemos e somos, né? Porque fora disso é canseira e fadiga, né? Bem, mas aqui eu não quero me estender muito, os irmãos conhecem muito bem essa palavra, misericórdia, né? E é essa misericórdia que nos leva ao próximo ponto. A essa misericórdia que nos leva a apresentar o quê? Apresentar o quê? O que nos apresentamos a Deus? O nosso corpo. Que apresentei o vosso, e aqui corpo realmente é corpo mesmo, viu? Não é a tricotomia do homem, que é corpo, alma e espírito. Aqui é apenas o corpo. Por que Paulo está falando realmente especificamente do corpo? É porque esse corpo é que tem que acontecer nele o processo de transformação. É nesse corpo pecaminoso é que Paulo vai, aí é onde eu volto com os irmãos, no contexto do capítulo 6, e eu queria ler do capítulo 6, vamos voltar aí um pouquinho, do versículo 1, eu queria que a gente fosse bem pausado, hein? Capítulo 6, versículo 1. Vamos ler alguns versículos. Vamos começar com o versículo 1 e a gente dá uma pausa. Eu faço um breve comentário para a gente entender. Atreve-se alguém entre vós, quando há litígio de uma contra. Você está lendo 6? Capítulo. Está em Coríntios, né? Romanos, capítulo 6. Pois bem, devemos continuar pecando para que mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então aí acontece o que eu estou falando, a morte do corpo. Esse corpo do pecado foi morto, mas foi morto em Cristo. É bom lembrar isso. Vamos ver na continuidade do contexto imediato aí, né? Aqui, irmão, nós estamos usando contexto imediato, contexto do texto do capítulo e contexto dos
ou melhor, contexto do imediato, contexto do capítulo e contexto dos capítulos e assim todo o contexto de Romanos. Se não falar, fechando o contexto geral, que é o que nós fazemos aqui. Então observe que já introduz o seguinte, que é o que as pessoas precisam entender hoje com muita claridade. A graça foi manifestada para eu pecar mais ainda? Não, a graça, Deus a graça foi grande. A Bíblia, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí o negócio é, não, peraí, então para abundar mais a graça, eu vou pecar mais ainda. Né? Porque assim, a graça não é tão abundante. Paulo diz, de maneira nenhuma, não é isso. O corpo do pecado foi morto. Agora continua o versículo 2 para nós vermos. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, se estou morto para o pecado, como posso viver nele? Aqui entra o que eu falei, que se você não está em Cristo, você não consegue compreender isso que nós estamos tratando aqui. Não há compreensão. Porque isso só pode acontecer para alguém que foi crucificado, morto com Cristo e ressuscitou com Ele. Se isso não é verdade na nossa vida, não compreendamos, vamos continuar pecando. Sem temor, sem compreensão de amor. Porque eu vou colocar um ponto interessante sobre o pecado. O pecado tem dois pontos que a gente tem que analisar. O pecado é o seguinte: ou você odeia o pecado porque você ama Cristo, ou você odeia o pecado pela consequência e estrago que traz. Estou falando do tempo presente e da eternidade. Porque o salário do pecado é a morte. E não é a morte apenas física aqui, que vai muito além disso. É a morte eterna. É o afastamento permanente de Deus. Então, por isso que ele está dizendo aí, o corpo do pecado foi morto. Agora vamos ao 3. Então, vamos ler, irmão, até o versículo 6, viu? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Então, esse batismo que aconteceu para que a morte se manifestasse. O corpo do pecado foi aí sepultado. Quando fala batismo, a gente fala o seguinte: morreu para o pecado, né? Não é a ideia da água levar o pecado, né? Mas a simbologia é essa. Essa é a questão aqui. Bom, batismo e tal. Continua. Você leu agora o 3. Vamos lá, tem mais coisa aí. Quem lê? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo e com um propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. Opa! Então olha o posicionamento desse novo nascimento. Nós fomos mortos com Cristo na sua morte, né? No missão do batismo, mas ressuscitamos com quem? Com Ele, com Cristo, quando Ele ressuscitou. Por isso ele termina o versículo dizendo: agora viver o quê? Tem alguma tradução? Uma nova vida. A sua diz, a Bíblia diz como? Novidade de vida. Novidade de vida. Viver em novidade de vida. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Esse ponto é chave. Começa na morte para o pecado, quando morremos com Cristo. Ressuscitamos com Ele e agora vivemos em novidade de vida. Isso aqui, as minhas entranhas se estremecem, porque é a perspectiva de um novo nascimento. O corpo tem que se apresentar com essa credencial de que morreu para o pecado, quando Cristo foi morto. Aí aquela questão de 1 Coríntios 15, quando Paulo está questionando os irmãos sobre a questão de se Cristo não ressuscitou. Ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Vocês estão perdendo tempo. Vamos comer, beber, vamos divertir, vamos falhar. Essa ideia do mundo da atualidade hoje. Mas ele afirma: mas como Cristo morreu e ressuscitou, aí sim, aí é a diferença. Aí mora o comprometimento desse cristão agora em viver em novidade de vida, não mais no conformar-se com este mundo mau. Essa é
grande. Nós paramos aí no E 4. 4? Tem então, vamos lá. 5. É isso. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Da sua ressurreição. Aqui a importância, eu abordei esse assunto até mais precisamente usando 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 3. Havia uma ignorância da igreja de Tessalônica com relação aos entes queridos que haviam morrido e Cristo ainda não tinha vindo. Então havia uma dificuldade, eu não sei, eu não estou nem olhando aqui, não, já. Mas o texto lá, vamos dar uma visitada nesses rapidamente. Segura aí, nós paramos no 5. Nós vamos lá logo 6, que a gente já vai direto. A gente vai para lá, vamos lá. Só ler o 6 aí para nós. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, esse texto 6 é muito base, é muito fundamental para a gente ler. O velho homem morreu, né? Lá, foi crucificado lá. E agora o que acontece aí? A parte sequente do versículo diz o quê? A fim de que Para que o corpo do pecado seja desfeito. Desfeito, quer dizer, aquela ideia da tentação que a gente, não, mas foi a tentação, né? Não, a tentação não tem mais esse domínio sobre a sua vida. Ele foi desfeito, né? Zerou aí, acabou. Agora acontece, a parte final do versículo diz o quê? A fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então não somos mais servos do pecado, mas somos servos de Cristo. Então, só para a gente trazer a ideia aí agora vamos para 1 Tessalonicenses 4, ele já introduz o versículo 3 dizendo, numa tradução mais tradicional, diz assim, irmão, não seja ignorante acerca dos que dormem. E aí ele começa a falar desse. E aqui é bom a gente entender, porque ele vai falar da postura desse corpo que morreu e ressuscitou com Cristo. É tanto que o texto é muito claro em afirmar isso. Aqui eu vou ser bem mais rápido, porque senão nós não mandamos um pouquinho o que eu quero alcançar aqui. Vamos lá. Quem achou aí já pode ir. A gente vai ler do 13 e vai seguir aí até. Eu não vou precisar ir, mas na hora que chegar eu falo para vocês. O capítulo é o 4, viu? 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica. Eles estão questionando a questão dos entes queridos que haviam morrido. Aí, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Isso. Dorme aqui, deixa eu explicar o que é dorme. Dorme aqui não é dormir, o sono da noite. Dorme aqui é o corpo, né? É o meu corpo que está dormindo. Vocês observam que quando Jesus disse para o ladrão, hoje mesmo tu estará comigo no paraíso. O que estaria? O corpo do ladrão foi para o paraíso, sim ou não? Quem foi para o paraíso foi a alma e o espírito desse homem. Por isso que vai acontecer algo tão extraordinário nos ares, que é o encontro da minha alma e do meu corpo, se eu estiver morrido já, com este corpo que está aqui, né? Que a gente vai observar aí, tá? Mas só para os irmãos entenderem, então dormir aí é morrer mesmo. Os que morreram, alguma tradução até traduz mesmo, morreram. Não sei se tem alguma aí. A sua? Morreram, né? Morreram em Cristo, né? Bom, agora continua. Eu quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Para um pouquinho. O que ele falou aí? Não entristeçais. Como os demais. Como os demais. Que não tem o quê? Esperança. Aí está falando do descrente. Daquele que não tem Cristo. Eles não têm esperança. Que não possui esperança. Não possui esperança. Então veja que está bem claro a questão daqueles que morreram em Cristo, daqueles que não têm esperança. Continua. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E essa é a doutrina do crer. Veja o que ele diz aí. Crê em quem? Crer que Jesus morreu e ressuscitou. Esse é um salvo, né? O salvo crê nisso. Se ele não crê nisso, automaticamente ele não é um salvo. Ele não é nascido de novo. Ele não presenciou o novo nascimento. O salvo, essa é a doutrina básica da fé cristã. Entendeu? Básica, né? Como diz o apóstolo, o escritor aos Hebreus, é o princípio elementar da fé, né? Básica. Então morreu,
Nós temos que crer que Cristo morreu e ressuscitou. Porque se Cristo para nós não morreu, não ressuscitou, então não existe uma fé genuína, então não fomos salvos, continuamos pecando. Que é o que Paulo vai tratar, né, aos Coríntios. Né? Continue. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Tá, agora para um pouquinho. Então veja a ordem dos fatos. Então, ele vai falar o seguinte, que nós não vamos proceder a quem? A quem morreu. Quem morreu em Cristo. Esses ressuscitarão primeiro. Nós seremos depois, pela ordem dos fatos. Eles têm mais tempo esperando que nós. Eles já morreram, né? Eles estão dormindo, vamos usar a expressão lá, né? Mas eles vão primeiro. Agora, é claro que isso é um fator rápido, né? Porque a palavra, a gente vai ver, não sei se a tradução traduz, mas arrebatamento, tirar com violência, tirar com rapidez, mais ou menos expressões do grego, né? Então, observe que ele vai trazer essa ideia seguinte: nós não procederemos aos que dormem em Cristo, é isso? Não precederemos aos que dormem. Dormem, isso. Vamos lá, continua. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então para um pouquinho. Que morreram em Cristo. Ficou claro isso aí, né? Por que ele não botou morreram todo mundo? Eles morreram em Cristo. A palavra Cristo. Marque isso aí, irmão, na sua Bíblia. Os que morreram em Cristo. Que morreram em Cristo. Isso é fundamental para a gente entender aquilo que a gente quer tratar aqui. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu falei, procede primeiro. Eles morreram primeiro, então estão lá enterrados, estão dormindo, vão ressuscitar. Tá, agora continua. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E Então, assim estaremos sempre com o Senhor. Então ele fala o quê? Segundo ponto, primeiro os que morreram. Então se você tem um ente que hoje tem uma dificuldade até grande com relação a isso, né? Morre um crente, o cara fica tudo, né, louco, né, preocupado, chorando. Claro, tem um lado de sentimento, mas sim, não deve ser esse aí, porque Paulo diz claramente que o melhor é estar com Cristo. Então, esse tem que ser um anseio do cristão. Se você perder isso, automaticamente você perdeu a maior dádiva. Nós temos que ter anseio de estar com Cristo, é muito melhor, né? Então ele diz que morreram em Cristo, sem desespero, né? E nós, né, que estivermos vivos, seremos tirados com rapidez e encontraremos com o Senhor nos ares. Aí acontece a junção realmente, os corpos, né, sendo erguidos para juntar com esse corpo e alma. Isso foge à nossa imaginação. Não dá nem para a gente precisar disso aqui. Mas algo extraordinário vai acontecer. E nós que estivermos vivos vamos ser transformados, porque este corpo aqui vai ser transformado, né? Observe um momento de transformação que acontece, nós vamos abordar mais à frente, aquele momento que Jesus sobe ao monte e ele transfigura, né? O corpo dele fica diferente. Ali é um momento, né, do que é esse processo transformador, né? Então o nosso corpo vai ser transformado, e assim nós vamos estar com o Senhor para sempre. Mas, voltando ao nosso ponto, não esquecemos o nosso ponto aqui. É esse corpo que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo e que hoje vive em santidade, que permeia por caminhar. E aí você tem que entender que a santidade não está restrita, que é o que as pessoas tratam hoje, no seio evangélico, no seio da cristandade. Essa santidade envolve, e ela é mais séria quando eu estou só. É o que eu vejo, é o que eu ouço, as minhas conversas, os meus diálogos, as minhas amizades. Não estou falando que você tem que deixar as amizades, mas você tem que ser aí o que Cristo designou, ser a luz do sal, né? Ali as pessoas têm que ver Cristo, a santidade tem. Claro que em algum momento você vai ser odiado por isso, isso é fato, né? O mundo realmente odiou a Cristo, não seria diferente conosco. Mas esse corpo, né, visível, apresentável, tem que manifestar isso. Essa é a característica, a identidade de um cristão que nasceu de novo. E aí ele convida, Paulo está falando aqui, exorta os irmãos a apresentar pela misericórdia de Deus,
apresentar esse corpo, e aí ele fala a condição que deve ser e como deve ser. Aqui a gente pega a ideia, por exemplo, a palavra sacrifício, né? Não entendendo que o sacrifício salvou você, mas que o salvo manifesta sacrifício. Lembra que eu falei no começo sobre a questão do extremar para um lado, para o outro? Não vamos extremar aqui, porque tem gente que, por exemplo, vem mais vezes na igreja e se vangloria disso. Lembra do versículo 3, que nós lemos de Romanos, quando ele diz, não nos gloriar, esse orgulho é perigoso. Desde o Éden foi assim. Mas a graça de Deus que nos foi confiada pela misericórdia de Deus, nós caminhamos para este lugar, ou mesmo aonde nos encontramos, com o nosso corpo numa vida de santidade, apresentando constantemente, né? Lembrando que eu falei da Arca da Aliança, onde você for, você é a presença de Deus, você é alguém que Deus está presente. As pessoas precisam ver isso. Hoje é uma expressão nova, as pessoas dizem, nossa, tem uma luz, né? Já viu essa expressão? Tem uma luz. Uma luz diferente. Tem uma luz diferente, energia, né? Querendo mudar o negócio. Não, tem que falar, não, é Cristo em mim. Eu fui morto, né? E ressuscitei com Ele, e agora sou uma nova criatura. É isso que aconteceu. Um exemplo desse sacrifício diário. Vamos lá. Vamos para algumas pormenores de sacrifício diário. Aqui a gente não pode fugir do que na verdade é costumeiro. Nós temos muita dificuldade com o que eu vou falar aqui. Vida diária com Deus é uma vida de constante adoração. E a adoração está em tudo. 1 Coríntios 10, 31 diz que comamos, que bebamos, que façamos qualquer outra coisa, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Então, por exemplo, a vida de oração, uma vida de sacrifício. A leitura constante da palavra. Não, como nós vivemos numa época que as pessoas não têm mais apreço pela palavra. É uma vida sacrificar a Deus, né? Uma vida de adoração no sentido de você ter uma vida de qualidade com sua família, né? Manifestar ali a disposição de servir, de amar, de perdoar, de suportar. Vida sacrificial a Deus. Me ajude aí. Algo mais que a gente pode colocar aqui? Jejum. Uma vida de jejum. Tem gente que não jejum não. Eu estou igual o fariseu. Eu tenho meu hábito, vou compartilhar com vocês aqui, são maduros na fé, não tem compreensão, posso compartilhar isso. Não há glória nisso. Dizendo isso, eu falo isso porque a graça de Deus me deu essa capacidade, né? Eu faço 3 vezes na semana. Segundo, eu jejuo pela minha família, pela vida espiritual, e nunca coisa material, viu? É sempre visando a vida espiritual, da minha família, né? Porque se você hoje há muito sacrifício de jejum, uma ideia de jejum aqui por coisas. Tem alguém me perseguindo, vou entrar no propósito. Eu ouço muito Isso, e justamente, isso não. Hã? Não, você pede para Deus uma data, ele vai pela data, já vi gente falando isso. Então é o seguinte, eu faço segunda pela minha família, né? Eu sou sacerdote da minha casa, eu tenho que ter comprometimento de orar constantemente para que minha família seja salva. Né? Eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho uma parentela, né? Então eu clamo sempre nas segundas-feiras, né? Aí, como eu trabalho, na terça eu não faço, eu faço quarta. Aí é pela vida espiritual mesmo, pelo ministério, pela obra que Deus me confiou. E faço sexta-feira. São 3 vezes na semana. Tem dia que não é fácil. Mas a mortificação tem que ser contínua, porque a natureza carnal sempre cogita contra a vontade e o propósito de Deus. Isso é fundamental. Entendeu? Então é o seguinte, o pastor falou aqui sobre essa vida, esse sacrifício. Hoje tem um livro bem legal, né, do refrigerante, por exemplo, né? Não estou falando que seja errado, cada um, né, se medida da fé. Lembra que a gente deu 3 aí? É na medida da fé que Deus confiou a cada um, né? Mas assim, está virando um negócio meio moderno demais. Eu, por exemplo, não faço sacrifício, porque eu já não sou louco, né? E a gente tem que fazer com entendimento. Sem água. Nós moramos numa região muito seca, né, que é Brasília, então eu faço um sacrifício com água. Não consigo, já tive um problema muito sério, então hoje eu não já fiz, não faço mais. Mas eu tiro semana esses 3 dias. Isso
esse jejum também, irmão, é acompanhado aqui com oração, com a palavra, com a vida de adoração, né? E eu vou usar aqui o método de jejum, não usa muito a questão do cântico, né? Cantar, tipo canto, a gente tem muita ideia de cantar na igreja, né? Mas quando a gente está só, não é que é gostoso. Por exemplo, eu já não sei cantar mesmo, né? Eu canto quando o povo canta todo mundo junto, é maravilha. Então, quando eu estou só, é prazeroso levar a Deus com uma letra fundamental, né? Adorar a Deus ali, você está orando. Isso é fundamental. Agora, a ideia de sacrifício aqui é tão radical, que o pastor entrou no ponto, mas o sacrifício aqui reporta-nos ao Velho Testamento. Os irmãos lembram que no Velho Testamento pegava-se um animal, é isso? Levava diante do sacerdote, lá era sangrava aquele animal, sacrificava, ele era morto, né? Ele era morto esse animal. E a condição, aqui é importante, eu pegar esse P menor também, a condição, esse animal não podia ter defeito, ele não podia ter defeito. Então isso não muda, na perspectiva da nova aliança não muda. Não que você vai, né? Não é mais o sacrifício do animal, e nem sua vida lá e, né, se matar, não. Agora, veja o que ele diz aqui, sacrifício o quê? Vivo. É a sua vida, é sua dedicação, é sua adoração, é sacrifício vivo. Não é mais o animal morto levando diante do sacerdote. Agora é você, cumprindo o que está em Hebreu. Naquela época existia o sacerdote, agora o nosso sumo sacerdote é Cristo. Então você tem uma liberdade, como diz Hebreus, né? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, além do véu. Nós podemos chegar diante de Deus e nos oferecer, nos entregar, dizer: eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim, como diz Maria, né? A tua vontade. Isso é fundamental. A gente tem que entender que a vida cristã, quando compreendida por esse pilar, por esse fundamento, por esse prisma, ela é diferente. Ela é diferente, é muito diferente. Então, sacrifício vivo. Esse sacrifício, olha a segunda condição aí. Depois de vivo é o quê? Me ajude. Então, se você vai apresentar a Deus imundo, aí entra o ponto, que muitas pessoas estão fazendo. E aqui eu tenho que parar de ver. Tem muita gente oferecendo algo que Deus não recebeu e não vai receber. Não vai. Porque a condição aqui, primeiro, é vivo, e segundo, são santos. Não pode haver imundícia naquilo que estou oferecendo. Isso seja na leitura da palavra, isso seja na oração, isso seja no cultuar a Deus, isso seja na tua vida com tua família, em tudo. Esse sacrifício tem que ser. Por exemplo, você está com sua família, vamos pegar um ponto aqui de família, importante. Mas você está fazendo, a tua esposa, no caso, minha esposa pede para fazer algo para ela, mas eu faço já pensando numa recompensa. Eu já faço reclamando, não falo, mas estou reclamando. Tem defeito nisso. Isso não é santo. Isso tem mancha, isso tem mácula. Isso não é aceitável diante de Deus. Não é. Entendeu? Não é. Nós não podemos mais nos enganar achando que esse sacrifício é aceitável, né? É agradável. Veja que o último ponto aqui, depois do santo, é o quê? Agradável. Essa é a ideia. Lembra que quando as pessoas sacrificavam aquele vamos pegar a ideia da segunda parte do candelabro lá, onde ficava a arca não, o altar de incenso, que o incenso tinha que chegar, né, aquele cheiro tinha que chegar a Deus suave. Então, agradável, mas agradável a quem? E é onde as pessoas equivocadas estão. A Deus. Sempre a Deus. Sempre a Deus, não a mim. Então eu estou fazendo algo e estou achando que Deus, né? E a gente é muito dos aplausos. Alguém diz, maravilha. Aí isso, então Deus recebeu. Nem sempre. Eu gosto de lembrar do escritor do Peregrino, John Bunyan. Ele diz isso numa fala dele, ele diz o seguinte: ele estava pregando em determinado lugar e alguém chegou para ele: pastor, que mensagem maravilha, que você pregou foi extraordinário. E aí ele voltou para a mulher assim: é a segunda pessoa que me diz isso. Aí a mulher, curiosa: quem foi a primeira pessoa? O diabo. Tenhamos cuidado, né? Que esse sacrifício ele tem que ser a Deus, agradável a Deus. Às vezes você não vai receber um elogio, mas Deus recebeu a sua entrega, o seu sacrifício.
A gente hoje às vezes trabalha muito com a questão também das pessoas verem, ter que comentar, falar, ou se a gente faz e o outro não faz, a gente começa a reclamar, ou estou fazendo, ninguém vê o que estou fazendo. Irmãos, é a Deus. É uma criancice, né? Criancice, sem maturidade, né? É a falta de compreensão. Ah, porque eu oro, ninguém ora, ah, é que eu li a palavra, que eu não. É que hoje nós estamos falando com aquele homem que subiu ao templo orar e já orava de cima para cima. Não era mais nem a Deus. Né? O outro batia no peito, Senhor, ser propício, miserável pecador que eu sou. Aquele homem desceu justificado, diz a palavra. E é tudo que nós precisamos, é de justificação. Não de homens, mas daquele que nos redime, aquele que nos recebe na sua presença. Aquele que nos aliança com Ele, aquele que nos leva a viver a vontade e o propósito dEle. Então, isso aqui é fundamental para a gente permear por um caminho sólido de uma vida constante de sacrifício que agrada a Deus. Isso é fundamental. Você só lembrou o Velho Testamento aí, nesse comentário aí, alguém morreu sempre. Sim, sim. Né? Teve morte, teve que haver uma morte. E a gente pode trazer isso para a nossa vida pessoal. A morte é A necessária. morte é necessária. Hoje é necessário. Na verdade, o crente morreu. Sim. O crente morreu. Ou seja, o velho, o homem morreu. Né? A gente não oferece esse sacrifício do nosso corpo de alguém morto fisicamente, mas o pecado tem que estar morto, porque senão não há esse ponto de ser agradável, aceitável diante de Deus. Né? Por isso o sacrifício vivo primeiro. Sim, vivo primeiro. Não sei se foge, mas é tão difícil isso, porque todo momento a gente está sendo testado. Sim. A ficar calado, Sim. a não responder, a se manter, a morrer para si mesmo, a se manter como santo, agradável a Deus. Isso está dentro do que você está falando, que está no contexto geral aqui, mais à frente por isso que eu pedi para os irmãos ler todo o capítulo. No contexto do capítulo nós temos essa abordagem que você falou, né? de equilibrado, não querer se, né? Achar que é bom, não, cada um, ele vai falar dos dons aqui, cada um recebeu o seu dom, exercite segundo o que Deus confiou. Então, com equilíbrio, versículo 3 já introduz essa ideia. Né? E mais à frente ele vai falar até mais forte. Quando depender de vós, ter de paz com todos os homens. Está no contexto aí. Isso. E ele diz até da questão da vingança, que a gente quer fazer vingança, né? Isso mais à frente. Ele, vingança pertence a Deus. E vencer o mal com o bem. Essa é a nova natureza. A velha natureza não consegue permear. As pessoas querem matar, as pessoas querem trucidar, as pessoas querem. Quando você vê muita gente realmente nesse caminho, você pode compreender que essa pessoa não experimentou isso ainda. E por isso é necessário isso, por isso é necessário o devocional, por isso é necessário o tempo de oração, o jejum, para que a gente vá se mortificando e se santificando. Justamente. Atingindo algum nível de maturidade e caminhando nela. Justamente. Que é o último ponto que nós temos aqui. Aí diz o agradável quem? Só para finalizar, não esquecer, a Deus. Esse agradável não é a mim. Não é o irmãozinho, fulaninho, não. É a Deus. Você tem que agradar a Deus. Lembre-se que agradar, como disse uma frase de um reformado, muitas vezes agradar a Deus desagradará a homens. Entendeu? Mas é preferível desagradar a homem, porque a igreja primitiva tem sido muito, muito nítido. Quando eles foram questionados ali sobre a questão de pregar o nome de Cristo, eles mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa era a dinâmica da igreja primitiva logo no início. Então, não é que a gente está obedecendo todo mundo, mas o seu objetivo é agradar a Deus. A Deus você prestará conta da sua vida. E aí ele termina com o que o pastor começou a introduzir aqui já, né? Que é o quê? Parte final. Vosso culto racional. Vosso culto racional. Racional aqui não pode ser traduzido por espiritual, para a gente já não entrar na ideia do espírito. Não que o nosso corpo não deve ser apresentado de maneira espiritual, mas a palavra racional aqui não. Aqui nós entramos por um ponto interessantíssimo, que é
Deixa eu só me achar aqui agora. A ideia. Pronto, vou ler uma parte desse ponto que eu achei interessante. Ele diz: que é o vosso culto racional. O termo aqui empregado não é o mesmo usualmente traduzido por espiritual nas páginas do Novo Testamento, assim como se vê em nossa versão razoável ou racional, é uma tradução mais literal. Sem dúvida, a apresentação do corpo como sacrifício vivo é um serviço espiritual, né? Então esse processo todo tem que ser espiritual. A verdade é que nós não somos espirituais, a não ser quando fazemos isso, apresentamos de maneira, né, constante, né, a Deus a nossa vida nesse sentido. Mas muitas vezes as nossas ações são mais carnais do que... São sem entendimento. Isso. Vamos entender isso aqui antes de entrar. Eu tinha preparado isso. Nos reportando ao capítulo 7, que eu falei que a gente ia observar. Vamos para o finalzinho, me ajude aí. No momento que Paulo está em conflito terrível, ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre. Ele está brigando com a natureza. 7 de Romanos? 7. Já para o final, eu não marquei esse texto porque eu falei: não, se der tempo eu falo, senão, como nós estamos aqui nesse ponto, finalizando aqui. Já bem no final, ele começa a brigar com a natureza dele. 14 ao 25. Então vamos lá. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vivo sobre o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que me aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o que querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Observe, só para o versículo final. Olha que Paulo chega. Aqui mas observe a vitória de Paulo, está no último versículo aí. Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Primeiro ele diz, o que ele diz aqui no anterior? Miserável homem que eu sou. Ele faz, quem me livrará do corpo dessa morte. Uma pergunta: miserável, pobre, é a mesma expressão lá de Apocalipse da igreja de Laodiceia. Tu és cego, miserável, nu, né? É a mesma expressão, Paulo. Miserável homem que sou, entendeu? Eu estou aflito, mas aí vem a vitória. Versículo final. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui está a vitória. Por isso que eu estou dizendo para vocês desde o princípio, né? Se não estamos em Cristo, isso é impossível. Nós teremos que dizer como o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, não tenho como, porque eu quero fazer o bem, mas o mal está sempre ali. Mas graças a Deus, aí a graça abundante, né? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus. Isso aqui dá para nós lembrar, porque é essa a diferencial, é em Cristo. É Cristo que nos proporciona essa natureza nova para que a gente possa sobreviver, né, ao pecado. Senão nós nos tornamos escravos do pecado. Então, entendendo assim, observe o que nós vamos observar aqui agora. Ele diz sobre o culto racional. Esse culto
ele tem alguns aspectos importantes. O culto que o apóstolo focaliza é o de adoração. Então, eu queria só focar antes de tratar, mas nós estamos muito presos à adoração à música, né? Música é um pequeno P menor do que a adoração. Por isso que eu citei com vocês 1 Coríntios 10, 31. Comer e beber também é adorar. Alguém que come demais está pecando. Bebe demais. Entendeu? Paulo está finalizando. Que comamos, que bebamos, que façamos qualquer outra coisa, deve ser feito para a glória de Deus. Isso é vida de adoração. Então está em tudo, a adoração está em tudo. Música é um veículo que nos leva a adorar. Entendeu? Por isso, quando você estiver no local, estiver cantando, você não sabe a letra, continue adorando, orando. Orar também é adorar. Isso é fundamental. Tá? Então ele diz adoração, caracterizando como algo racional, porque tal adoração deriva-se do caráter como agradável diante de Deus, de fato de que a adoração envolve aqui que é o fundamental, nossa mente, se quiser anotar isso é fundamental, adoração inclui nossa mente, razão e intelecto. Mente, razão e intelecto. Então, o culto de adoração é um termo empregado que envolve a adoração. Isso, adoração, esse culto racional, no caso, né, que é uma adoração, envolve nossa mente, razão e intelecto. Ou seja, é um culto inteligente. Por exemplo, que é um ponto para a gente também ser criterioso, né? Deixa eu só fechar aqui. Mente, razão, vocês estão copiando aí? Mente, razão e intelecto. É algo racional, em contraste com aquilo que é mecânico e automático. Isso aqui é uma questão que a gente pode colocar assim, isso aqui é uma exortação de Paulo ao modelo de culto dos fariseus, por exemplo, que tinha uma aparência externa bonita, bem organizada, mas interiormente não tinha esses critérios. Algo racional em contraste com aquilo que é mecânico e automático. Entendeu? Então, assim, essa ideia que a gente vê hoje muito em muitos locais, aquela aparência, aquela coisa tudo, né? Mas apenas casca externa, não há inteligência. E aqui vem um ponto que eu queria fazer uma colocação interessante com relação à música. A gente fala muito sobre adoração, né? Eu hoje, por exemplo, não consigo adorar se a letra não for boa. Porque se eu estou fazendo isso e tem que ser agradável a Deus, se a letra não é boa, você tem que filtrar isso, porque você está adorando a Deus. Vamos entrar aqui num ponto interessante, por exemplo. Vamos pegar os irmãos que conhecem mais música que eu. Vamos pegar uma letra de uma música que você acha que não dá para adorar a Deus aí. Olha para mim, só eu sei o que eu preciso para viver, não importa a multidão, mas eu preciso do seu olhar. Mais alguma? Vamos pegar uma que é bem Sabor de mel, essa é dolorosa. Outra que a gente cantou há muito tempo, sem raciocinar, sem o seu culto racional, é aquela restitui, traz de volta o que é meu, né? O que você tinha no passado, irmão? Isso é terrível, né? Mas infelizmente nós estamos cantando sem raciocinar, nós estamos adorando sem entendimento, né? Alguém mais quer arriscar alguma aí? Tem muita música que está se colocando. E aí eu não sei se algum aqui é músico na igreja. Não, aqui todo mundo é músico, mas assim, até para você chegar para o músico mas depois. Pastor Gomes, aí entrando nesse assunto, dessa que o professor colocou na mesa, eu acho que eu também vivi esse tempo de raciocínio na questão musical, né? De canto, da adoração através de cantar. Mas não botando culpa em alguém, mas em mim mesmo, mas assim, nos bastidores, no contratexto disso, não era me ensinado essa vida de oração.
Então eu acho que as pessoas elas manifestam isso Por falta de conhecimento. por falta de conhecimento. Porque quando a gente descobre o Evangelho de verdade e a centralidade de Deus em tudo, muda a nossa mente. Um filtro, cria um Cria filtro. um filtro, e é automático. Automático. Quando ele Começa a ouvir ali. quando nossos olhos se abrem para isso, é automático. E aí não precisa, às vezes eu via muitas vezes alguns pastores meus, até que eu tive, denunciar isso na exposição da palavra. Mas não sei se não era tempo, ou se não tinham força nos bastidores, no discipulado, na vida, na mesa, na visita, não falavam. Talvez seria nesse lugar que deveria ser falado. Sim, sim. Né? Porque às vezes no público aparecia, assim, na minha criancice da época, o sentimento me dava de raiva às vezes. Porque eu não entendia, certo? Eu acho que falta isso para a igreja. Mas às vezes não é nem isso que falta. O que falta mesmo é só o estudo da palavra. Sim. É porque isso da palavra ela Porque gera. mesmo se o bastidor não quer falar, a Bíblia vai falar. Sim, mas a gente está num mundo hoje que, eu vou falar sobre a tecnologia, fugindo mais da tecnologia. Aí vamos citar de novo, que as informações do mundo, ela vira a cada 6 meses. E antigamente era 30 anos para isso virar, sabe, aquilo vinha outra, agora ela vira a cada 6 meses. E ninguém mais quer ler a Bíblia. Foi o que o pastor, assim, difícil hoje, gente, trazer o irmão, é difícil, olha aqui. Eu sei que pessoas estão trabalhando. Isso, tem todo esse contexto. Tem o contexto do cansaço, da família, a gente sabe disso. Mas, assim, em casa, sinceramente, desse sacrifício, o que a gente fala aqui, é importante, ter o lugar secreto. É difícil as pessoas entrar nesse lugar. Ter a consciência que eu preciso ler, não porque o pastor fala, porque eu preciso santificar minha vida, eu preciso buscar Jesus. E a gente precisa falar disso hoje para o jovem. Que não é só o celular, que não é só a Bíblia, tipo assim, eu vou falar de mim, eu pego isso aqui, cara, às vezes você me manda uma mensagem de 1 minuto, eu só boto os 10 segundos final. Porque eu não estou entediado, estou falando de mim. Sim. Porque eu quero, olha só, eu quero pressa. O excesso de informação está nos matando. A gente, uma criança hoje, antes de você terminar de falar com ela, ela já te responde. Então a gente precisa se atentar para isso. O quê? Parar, sabe? Sabe parar? Tem aquele negócio para ficar azeite? Ele é a Bíblia. E não trocar isso por nada. Se dedicar à oração, perseverar na oração igual na igreja, né? Vocês podem ficar aí, ó, mas a gente vai ali, ó. O contexto que fala sobre isso. Vai se afadigar na palavra e perseverar na oração. Porque é necessário hoje. 12 aí, o 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. A gente precisa disso hoje. E a questão da música é isso, precisa ser falado. Cara, a centralidade da adoração na nossa vida e cantada, que é a mais simples, tem que ser a centralidade de Jesus. Eu, por exemplo, hoje eu fiz uma reforma de música. Né? Minhas músicas hoje são bem reformadas. O que eu faço? Por exemplo, eu trabalho, um hábito que eu já tenho tempo já. Eu ouço, né? Porque lá não tem como ler. Então, eu leio em casa, né? É devocional em casa, eu acordo 4h30 da manhã. Tem um devocional de oração e de leitura. Isso é todo dia. No dia que eu estou em casa, eu acordo mais tarde, mas também tem esse mesmo processo. Mas no trabalho, o que eu faço? Eu chego no trabalho cedo, não tem muito movimento, o que eu faço? Eu ouço 5 capítulos do Velho Testamento. Sim, terminei agora o livro de Números, já vou para Deuteronômio. E ouço 20 hinos do cantor cristão. Tem uma letra muito observada, bem cristocêntrica, que isso que tem que ser diferenciado. À tarde volta ao Novo Testamento, né? Li Efésios agora, Filipenses e o seguinte. E mais 20 hinos já da harpa cristã. Isso é todo dia que eu estou no trabalho. Porque minha mente ela é bombardeada diariamente, então eu preciso estar ali. E aí tem hora que eu me pego cantando aquilo que eu ouvi. Porque você começa a ouvir coisas, né? Você começa a querer cantar. Aqueles textos bíblicos vão me fortalecendo quando uma adversidade quer soprar sobre mim, né? Então isso é fundamental. Isso é um ato meu, Deus me deu, mas cada um de nós pode criar uma maneira de cuidar. Agora, a questão da música, por que eu estou falando da música, gente? Porque
Nós precisamos de música com letras boas para adorarmos. Senão você não consegue. Eu não consigo, sendo bem franco. Às vezes eu vou em algum lugar e não consigo adorar a Deus, porque eu não vou dizer o que o cara está querendo que eu diga numa música, sendo que aquilo não é a Deus. É mais uma questão de elevação pessoal. Tem umas músicas hoje que é um triunfalismo, né? Sem concessão, um negócio sempre vai dar a vitória, né? O negócio seguinte, não, entendeu? Eu tenho que passar e compreender que o Evangelho é diferente. Minha mente precisa ser preenchida com isso. Essa mente racional precisa ser inundada com a verdade, para que a verdade possa me dizer, vou te pegar semana, por exemplo, 2 pessoas sempre quando eu vou ministrar, outra coisa que acontece comigo sempre na semana, eu sempre passo por um processo bem adverso, né? Meu corpo fica bem massacrado. Essa é uma questão que acontece muito, né? Antes de ministrar, porque você está embebendo aqui. Você não está ministrando simplesmente por mim, não. Você aqui já vem 2 semanas, né? Estudando, meditando, dentro do tempo que eu tenho, né? Eu não tenho todo o tempo, né? Mas assim, nesse tempo fui procurado por 2 pessoas. Uma perguntou o seguinte, se devia ler a Bíblia de Satanás. Veja onde eu não sabia que existia, mas... Pois é, a gente fala. A Bíblia de Satanás. Pois é, eu não sabia. O Evangelho segundo o Espiritismo é esse? Satanismo. Pois é. Essa foi a primeira coisa. O outro me ligou, mandou uma mensagem perguntando, Socorro, eu gostaria de saber sobre esse tema aqui que o cara está abordando aqui, sobre dizer que só 99% dos crentes serão salvos. E ele está mostrando que comprova cientificamente. Então, são coisas assim, aí... Esse cara é monstruoso. Está dizendo um negócio que você olha... Aí eu tive que exortá-lo, né? Eu já não tenho tanta proximidade, mas eu tenho que exortá-lo. Aí é o seguinte, eu vou ouvir pelo menos um pouquinho disso aí, que eu não tenho muito tempo. Eu não sei se já leram um livro do John MacArthur chamado Ouro de Touro. Leia esse livro, muito bom. Ele fala o seguinte, por exemplo, se você vai no Banco Central, tem especialistas estudando ali as notas originais. Eles estudam detalhe por detalhe. Quando ele vê uma falta, ele conhece na hora. Ele sabe que aquilo é falso. Mas ele não estuda o que é falso, ele estuda o que é verdadeiro. Mas as pessoas estão mudando o valor, elas estão passando a estudar a coisa que é falso, para depois bater com o verdadeiro. Não tem condição de um negócio desse? Aí eu fui ver. O primeiro ponto que ele bateu, eu já parei na hora. Ele falou assim, primeira coisa, estou mentindo para você sobre a Trindade. Aí eu falei, aí não nem tem como. E outro, ele falou o seguinte, vão tentar te convencer que isso não é verdadeiro. Começa com aquelas coisas e você tem que ouvir pelo menos uma vez por semana para você focar isso. Eu falei, não. Porque, claro, até focando que os irmãos não entenderem que eu estou dizendo que a palavra Trindade existe. Mas Deus tem essa doutrina, meu irmão, ela até é evidente desde o Velho Testamento. Quando Deus diz, façamos o homem, a Trindade ali, Pai, Filho e Espírito Santo. Vem para o Novo Testamento, Jesus vai dizer, eu coloquei esses pontos só para ele assim, rapidamente, ele falou assim, vem para o Novo Testamento, Mateus